Olá pessoal, estamos ao vivo. Hoje é quinta-feira e hoje tem live de leiturinha. Esqueci de avisar nos meus canais de comunicação. Espero que vocês que estão acostumados com essa live estejam aí atentos, que hoje é quinta-feira e hoje tem live. Então a gente vai seguir, não importa quantas pessoas estejam presentes comigo. Sei que algumas podem estar esperando esse momento. A live hoje é de leitura do clássico do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, que é um livro de minha autoria e que você consegue comprar através do link que está nos meus destaques aqui no Instagram, tá bom? A gente já está fazendo a leitura há umas 26 semanas. Hoje a gente está na página 113. Estas lives, depois elas ficam disponíveis no YouTube, tá? Então, o que acontece no YouTube? Você pode parar, você pode voltar, você pode acelerar. Por isso que eu não deixo ela aqui no Instagram. Não faz sentido. A live aqui no Instagram, né, para deixar gravada, é muito ruim. Então, eu espero que você que tem interesse, você fala, nossa, eu queria pegar essas lives desde o início. Faz o seguinte, vai lá no YouTube, tá refletindo aqui a luz. Deixa eu tirar esse óculos. Você vai lá no YouTube e assiste as lives anteriores, que você vai ter acesso, vai ter o conteúdo todo deste livro aqui. Então a gente já falou de pulso, a gente já falou de língua, a gente já falou semana passada da síndrome de deficiência e hoje a gente vai falar da síndrome de excesso. Então, quem tá com o livro aí, pode pegar na página 114 e a gente vai ler a gente vai ler hoje sobre a síndrome de excesso. Tá quase acabando essa parte, a gente está falando sobre os 8 padrões básicos do diagnóstico da medicina chinesa, que é essencial para o seu diagnóstico. Então, se você quer diagnosticar por órgão, víscera, por ti, sangue, fluidos corporais, os 8 princípios básicos são básicos e é por isso que eles são tão importantes, tá? Então, olha, abram aí na página 114 e agora a gente vai falar sobre a síndrome de excesso. Como eu falei, semana passada a gente falou sobre síndrome de deficiência. São conceitos que você pode até achar que você manja pra caramba, que você percebe pra caramba, mas, de repente, lendo esse conteúdo, você vai chegar à conclusão de que não era exatamente assim que você achava que fosse, ou que aprendeu diferente, que aprendeu, vamos usar uma palavrinha forte, aprendeu errado. Oi, Ale, oi, Natasha, oi, Carmen, boa noite, sejam bem-vindas. Então, vocês chegaram aí, ó, página 114. Então, vamos nessa, bora avançar para essa leiturinha. Gente, síndrome de excesso significa que o Qi perverso ou o desequilíbrio das energias Yin e Yang, do Qi e do Sangue. Depois eu vou ler tudo e depois a gente volta analisando. Durante o processo patológico, o Qi perverso se torna cada vez mais forte e o Qi correto, inicialmente forte, pode resistir por algum tempo. Neste caso, a síndrome de excesso poderá significar um estágio agudo na luta entre o Qi perverso e o Qi correto. Entretanto, o Qi correto se desgasta com o tempo e o Qi perverso fortalece, fazendo surgir sintomas típicos de uma síndrome de excesso. Então, frio excessivo, calor excessivo, estagnação, obstrução. Gente, o que acontece aqui? Vamos tentar, de tudo que a gente vai ler hoje, vai ser só essa síndrome de excesso, essa é a parte principal. Então, lembra que a gente falou semana passada, quando a gente falou sobre a síndrome de deficiência? Sempre que você tem, e até eu acho que eu postei um vídeo hoje no Reels falando sobre isso, sempre que você tem o seu organismo invadido por uma energia externa perversa, que eu usei a palavra culpa, né? Querendo dizer assim, o problema não era a energia externa perversa. Significa que o seu Qi correto, manifestando-se na forma de Qi protetor, estava deficiente. E aí, eu falei, inclusive na legenda do vídeo, que nesse caso você precisa, além de expulsar o Qi correto, você precisa tonificar o Qi protetor. E isso é verdade. Agora, vamos lá, vamos analisar aqui o que acontece. Então, sim, quando você tem o seu corpo invadido
por uma energia externa perversa, essa síndrome vai ser de excesso. É isso que tudo isso que está escrito aqui significa. Olha só que interessante. Porém, como esse Ti perverso ele conseguiu invadir o seu corpo, em algum momento dessa análise a gente tem que entender que o seu Ti correto estava deficiente, tá bom? Essa é a primeira premissa que foi analisada a semana passada. Vamos para a segunda premissa? Quando esse Ti correto quando esse Ti perverso invade o seu corpo, o seu Ti correto vai lutar contra este Ti perverso. E isso vai gerar uma fase aguda, com processos sintomáticos agudos e fortes, que é isso que define uma síndrome de excesso, tá? Então, por que é que estes sintomas são fortes? Por que é que esses sintomas se manifestam excessivamente? Nós que somos da medicina chinesa, a gente consegue reconhecer os sintomas fortes. O que são esses sintomas fortes? É uma febre muito alta, é um pulso forte, é uma língua com saburra grossa. Qualquer sintoma que você tem é sempre muito exagerado. O rosto é muito vermelho, a dor é muito aguda. Tudo isso são sintomas de excesso. E o que está acontecendo para essa síndrome ser de excesso? O seu Ti perverso, ele invadiu, tá, ok. Quando o seu Ti correto quer combater esse Ti perverso, isso gera esses sintomas excessivos. E quanto mais forte o seu Ti correto quer combater esse Ti perverso, mais os seus sintomas ficam exacerbados. Olha que interessante. Então, às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma saúde muito boa, eu nunca fico doente. Pode ser também. Só que quando você tem o seu corpo invadido por um Ti perverso e ele é tão forte, o seu Ti correto, e ele combate com tanta força, que esses sintomas vão ser muito agressivos. Então, esse tipo de pessoa que nunca fica doente, quando fica, é o fim do mundo. Já viu que interessante? Então, faz sentido essa análise. Sim, se você quase nunca fica doente, você pode pensar numa saúde muito boa, mas não fica doente, porque se ficar, você fica de cama. Pensando nos vírus e nas bactérias de uma forma geral, né, pessoal? Mas só um joinha aí para eu entender, para eu ter certeza com vocês de que isso ficou claro. O que ficou claro? Olha, o que é o estágio agudo? O estágio agudo, normalmente uma síndrome de excesso, é um estágio agudo de um processo patológico. Como a gente comentou na live de terça-feira, onde a gente falou sobre síndrome e tratamento no projeto Hackeando o Imperador Amarelo, e a gente tem que entender que a síndrome é esse processo patológico dentro de uma doença. E esse processo patológico ele pode ser agudo ou ele pode ser mais suave. O agudo é a síndrome de excesso e o mais suave é a síndrome de deficiência. Ficou claro? Ficou claro? Então, entendam que vai ser sempre a luta do Ti correto com o Ti protetor. Na estagnação do Ti do fígado também, na estagnação do sangue também. Porque quando o Ti do corpo estagna, o seu corpo vai querer mover esse Ti. Olha só que interessante. Então, todo esse processo onde ocorre um processo patológico, seja esse processo patológico tenha começado dentro do seu próprio corpo, que é a estagnação do Ti. O seu corpo não vai querer deixar esse Ti estagnado, o seu corpo vai lutar. Quem é o seu corpo? O seu Ti correto vai lutar para mover esse Ti estagnado. E isso pode gerar uma síndrome de excesso, uma dor insuportável. Só que aí, olha só que interessante o que fala aqui. Com o tempo, o Ti correto se desgasta. E quem me segue aqui no Instagram, no YouTube, sempre me ouve falar isso. As pessoas acham que síndrome de estagnação de Ti é sempre excessiva. Não necessariamente. Com o tempo, esse Ti correto tentando o tempo todo, há meses, tentando mover esse Ti e ele não move, o que acontece? O Ti perverso, o Ti correto,
ele vai enfraquecendo. E à medida que ele vai enfraquecendo, a estagnação do Qi se transforma numa síndrome de deficiência. Porque se o Qi correto vai enfraquecendo, esse combate que eu falei que é o que define a síndrome de excesso, vai sendo mais ameno. E se é um combate mais ameno, a síndrome, que era muito agressiva, vai sendo menos agressiva, porque uma das partes esmoreceu e normalmente é o Qi correto. Agora, pode acontecer do Qi correto conseguir combater esse Qi perverso, e aí a síndrome também vai esmorecendo. Só que nesse sentido do desenvolvimento da patologia, ele está indo para o sentido da cura e não de uma síndrome de deficiência. Ai, ai, ai. E aí, pessoal? Passaram no teste de compreensão? Isso aqui é tão mágico, é tão incrível. Na minha cabeça tá claro. Aí, qualquer coisa, se não tiver claro para vocês, digam aqui no chat que eu explico de novo, tá bom? Manifestações clínicas. Devido à diferença da natureza dos Qi perversos, o processo patológico pode ter características diversas, ou ainda, como a invasão do Qi perverso pode afetar órgãos diferentes e se instalar em diferentes partes do corpo, tudo isso pode provocar sintomas de excesso muito variados. Gente, falou e falou o seguinte: quem que escreveu esse livro aqui? Só falou, não falou nada. Na verdade, falou e falou uma coisa muito simples. Quais são os sintomas de excesso? Tudo pode ser, desde que ele seja excessivo, tá? Entretanto, existem alguns sintomas típicos. Então, pode ser tudo, desde que seja algo muito excessivo, muito forte, muito sofrido para o paciente. Só que tem alguns que são bem característicos, que eu listei aqui para vocês. Ó, febre, distensão ou dilatação abdominal, em que a dor se agrava com pressão, isso a gente sempre comenta nas nossas lives, opressão no peito, agitação mental, agitação física. Mas tem ansiedade, que é deficiência do Yin. Então, mas é por isso que a gente comenta aqui, né? É uma agitação excessiva. Então, é bom essas leiturinhas, né? Porque a gente vai além do que está escrito aqui. Então, é uma agitação excessiva. A pessoa não consegue nem... não consegue entrar no sono 2, 3 noites seguidas. É diferente da pessoa que é ansiosa, que não consegue dormir direito. Ou seja, ela dorme, sono entrecortado, acorda cansada. Essa pessoa tem insônia por deficiência do Yin. Mas a pessoa agitada, passa a noite inteira em claro, não prega o olho não consegue fechar. Esse grau de agitação física, esse grau de agitação mental, chega a ser sufocante essa agitação. Isso é um sintoma de excesso. Abundância de mucosidades, ou seja, muito muco. Pouco muco pode ser uma síndrome de deficiência. Fezes secas e duras. Então, a síndrome de deficiência dos fluidos corporais também gera fezes ressecadas, mas aqui, além de seca, é dura. Então, obstipação, que dá no mesmo, né? Micção difícil, ou seja, tem pouca urina. Mas a síndrome de deficiência do Yin com calor eterno, com calor interno, também gera micção difícil. Sim, mas aqui é uma micção muito problemática. Quase sem urina, de tão excessivo que são os sintomas. Língua com saburra espessa e gordurosa, pulso cheio e forte. Entenderam? Então, pulso, a língua com muita saburra grossa, tá? Saburra grossa, agitação mental, micção difícil. Será que ficou claro? Tem coisas que eu falo aqui para vocês que não tá escrito no livro. Então, essa aula, ela te ajuda aí muito, é como se você penetrasse assim, ó, pelo livro e conseguisse ler nas entrelinhas. Porque se eu começo a explicar demais no que está escrito aqui,
começa a ficar redundante. Tem coisa que a gente tem que falar em vez de escrever, tá? Por isso eu idealizei essas lives. Causas da manifestação. Causas. Vamos lá, causas. A manifestação externa, olha só. A manifestação externa pode ser por invasão do Ti perverso. O que é a manifestação externa? Em outras palavras, síndrome de superfície, ou seja, uma síndrome externa. O que é uma síndrome externa? A mesma coisa que síndrome de superfície. O que é isso? As doenças gripais e os resfriados, que é causada pelas 6 energias perversas. Vírus, micro-organismos e vermes. Na China antiga, clássica, eles não falavam de micro-organismo. Hoje a gente fala porque a gente sabe que ele existe. A gente não vai tapar os olhos e falar, ó, na medicina chinesa não tem vírus. Tinha na época, só que eles não falavam. Hoje em dia, porque a gente sabe que tem, a gente vai omitir, vai esquecer a existência deles? Não, a gente sabe que pode ser um vírus, uma bactéria, uma gripe. Uma gripe é um vírus. Só que ele entra na análise perfeita de uma síndrome de superfície da medicina chinesa. Nas manifestações internas, ou seja, nas síndromes internas, quais poderiam ser as causas? Alimentação, emoção, desequilíbrio dos órgãos internos, como mucosidade interna, umidade interna, estagnação de sangue, estagnação alimentar. Tudo isso gera síndrome de excesso. Entendeu que é interno? É interno porque tá dentro, tá aqui, ó, dentro da barriga. E as manifestações externas? Quais são as 6 energias externas perversas que podem provocar essas síndromes de superfície? Frio, calor, vento, fogo, secura e umidade. Tudo que acontece na natureza, todos os tipos de fenômenos naturais vão afetar o nosso corpo. Primeira característica da medicina chinesa, princípio holístico. Primeira aula do Hackeando Imperador Amarelo, semana passada, a gente falou sobre isso. Então, a gente não pode esquecer. Isso são... então, o vento da natureza entra no meu corpo? Entra, entre aspas, né? Não entra. Mas ele afeta o seu corpo, sim, tá? Com certeza. Neste caso, faz surgir sintomas como edema, estase sanguínea, dores que agravam com a pressão, agitação. O que causa agitação? Agitação, o calor. Calor causa agitação. Uma apatia profunda. Uma apatia desesperada. Pode ser uma síndrome de frio excessivo? Pode. Tá? Então, a gente tem as apatias, né? Aquelas pessoas apáticas, deprimidas, não querem saber da vida, não querem saber de acordar. Você vai fazer uma somatória dos sintomas e você vai detectar. A gente normalmente pensa em frio, né? O frio provoca essa falta de vontade de querer se movimentar. Essa é a característica do frio. Ele pode ser excessivo, sim. Como é que você vai saber se esse problema emocional é excesso? A partir do pulso e da língua. Se o pulso for forte, lento e forte, e a língua com saburra muito grossa, você tem que sedar esse paciente com acupuntura, porque é devido ao excesso. Agora, esse paciente apático, deprimido, pulso fraco, quase desaparecendo, uma língua com uma saburra muito fininha, e aí? Aí você tem que tonificar. É um frio interno, mas é um frio interno deficiente. De onde vem esse frio interno? Da deficiência da energia Yang. Pode ser que falando desse jeito confunda a cabeça de muitas pessoas aqui. Aí você tem que voltar a live e assistir devagar. Porque quando começa a falar de Yin Yang, eu sei que bagunça o coreto, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, que a gente tá chegando no fim da live. Insolação entra nessa síndrome? Sim, entra nessa síndrome. A Graciela sempre tá por aqui. Eu lembro dela, mas acho que a maioria de vocês sempre estão por aqui. Adorou a explicação, muito bom, sim. Legal, gente. Olha, levem isso pro coração de vocês, essa explicação, hein?
Sempre tem uma explicação aqui nessas lives, fica perdida nessa live. Quem tá na live pega, né? E leva pro coração, tá? Quando há excesso de Ti perverso e o Ti correto do organismo combate na luta, olha só que legal, na luta entre o Ti perverso e o Ti correto, surge um sintoma que é a febre. Normalmente, gente, isso acontece nas síndromes de superfície, mas pode acontecer nas síndromes de interior também. Quem nunca... isso vai... Sabe onde a gente vai ver isso muito? Nas inflamações ou infecções. Pronto, agora eu descabelei aí, né, o conteúdo. Já pensaram nisso? Como é que a gente explica a febre na medicina chinesa? A febre num processo inflamatório, num processo infeccioso. Ti perverso combatendo o Ti correto. Quanto mais alta a febre, não é porque o seu organismo está combatendo de uma maneira muito eficaz, o seu sistema imune está nas alturas, tentando combater. Não é tão ruim. Só que chega um ponto que o nosso organismo não aguenta. E aí você tem que correr para o hospital para baixar essa febre artificialmente. Senão você vai ter um piripaque. Não é verdade? Mas, olha, o chinês fala isso há mais de 2000 anos. Ele entendeu que esse calor que o nosso corpo tem, essa elevação de temperatura, é um processo biológico onde o seu corpo está tentando expulsar uma energia perversa. Medicina chinesa fala em inflamação, infecção? Não fala. Tá bom? Gente, para terminar o conteúdo de hoje, deixa eu ver quantas pessoas tem que tá escuro. A gente vai fazer uma tabelinha, olha aí na página 115, tá vendo aqui? A gente tem uma tabelinha maravilhosa, ficou meio pequenininho, né? Tem que tentar aumentar essas letrinhas aqui dessa tabela. Essa tabelinha é comparativa, didática, para você entender, então, e nunca mais confundir. Nunca mais confundir, não porque não confunde, mas para você levar no coração para sempre o que define uma síndrome de excesso e uma síndrome de deficiência. Vamos lá? Síndrome de excesso, deficiência, tá aqui na figurinha na coluna da esquerda. E aí a gente vai tendo algumas coisas que a gente vai usar para comparar. Ó, quadro clínico, síndrome de deficiência, longo ou antigo, que encaixa aquela explicação da estagnação do Ti. Depois de muito tempo com o Ti estagnado, a síndrome vira uma síndrome de deficiência. Quadro clínico, síndrome de excesso, curto ou recente. É raro a pessoa ficar com síndrome de excesso por muito tempo. Porque o Ti correto, em pouco tempo, ele entra em declínio. Não é? Natureza, síndrome de deficiência é fraca. Síndrome de excesso é forte. Espírito, síndrome de deficiência, apático. Síndrome de excesso, agitado. Gente, aqui na medicina chinesa, a gente tem um conceito que é sempre assim, ó, que você tem que levar em consideração. Tem o conceito restrito da palavra e o conceito amplo da palavra, tá? Eu vou fazer só esse adendo aqui. Tudo na medicina chinesa tem diferentes pontos de vista. De uma forma geral, bem abrangente, uma síndrome de deficiência, você tá com o espírito abatido, você tá fraco. Quando você tá fraco, você não fica agitado, não é? E uma síndrome de excesso, uma dor aguda, uma estagnação aguda, um edema agudo, muita mucosidade, de uma forma geral, você fica muito mais agitado. Você não fica quieto, apático, numa febre alta. Você fica agoniado, fica passando muito mal, não tá calmo, né? Você tá angustiado, não consegue dormir, parar, certo? Então, esses são os contextos gerais. Porque se você pensar em apatia e agitação, a gente... Não, Niquinho, por favor. Foi ele, Matinho. Você pode pensar em calor e frio. E tanto o calor quanto o frio
pode ser tanto para o excesso como para deficiência, tá bom, gente? Então, tudo tem 2 tipos de interpretação, tá? O amplo e o restrito. Ficou claro, pessoal? Agora, TES, aqui tá escrito vez, aqui na verdade é TES, tá? TES. TES de rosto, a TES do paciente. Baixa ou débil, alta ou forte. Baixa ou débil? Ah, é voz. Eu tô enxergando errado, pessoal? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Não é vez, não, é voz, tá? Corrijam aí no livro de vocês. Voz, baixa ou débil, na síndrome de deficiência, e excesso, alta ou forte. Também não é difícil de entender isso, né? Dor, isso aqui é legal. Dor, gosta de pressionar na síndrome de deficiência, e na síndrome de excesso, aversão à pressão. Distensão abdominal, não dói ao pressionar, às vezes a distensão diminui. Leva isso pro coração de vocês. Quando às vezes a distensão diminui, ou seja, ela vai e vem, é tipicamente uma síndrome de deficiência. Isso é uma coisa que você pode perguntar pro seu paciente na sua clínica, na sua anamnese. Tem distensão abdominal? Tá sempre aqui incomodando o tempo todo. Síndrome de excesso. Às vezes vem, às vezes vai, dependendo do que eu como. O paciente fala muito isso. Dependendo do que eu como. Se depende do que come, às vezes vai, às vezes volta, somado aos outros sintomas, pode ser uma síndrome de deficiência. Febre baixa na síndrome de deficiência e febre alta na síndrome de excesso. Aversão ao frio diminui quando se cobre na síndrome de deficiência, e na síndrome de excesso, mesmo se cobrindo, ela não diminui. Leva isso para o seu coração. Então, quando você tiver na dúvida se aquele frio que a pessoa está sentindo, você não sabe ainda muito bem se você cede esse frio ou se você tonifica esse frio. Pergunta para ele se você vestir um casaco, se eu te cobrir agora, ajuda, melhora. Se melhorar, então era deficiência. Mesmo com casaco, mesmo com trocentas mil roupas, esse frio tá aqui, tá incomodando, febre alta. Normalmente na febre alta você tem muito frio, não é verdade? Olha que contraditório. É o tal do calafrio. A gente tem frio, e aí você cobre com tá maior calor, a pessoa tá ali coberta e continua sentindo frio, tremedeira de frio e febre alta. Então, é uma síndrome de excesso. Língua, olha só a língua. Tenra, com pouca ou nenhuma saburra, como a gente comentou, é uma língua mais tranquila, né? Digamos assim. Não sei se existe uma língua tranquila, mas a gente pode falar que é uma língua tranquila. E na síndrome de excesso, a gente tem uma língua fina com saburra grossa. A língua fina com saburra grossa. Na verdade, gente, a grossura da língua aqui não importa, da língua em si, mas a grossura da saburra é muito importante. Saburra grossa é uma língua complicada. Você tem que sedar com certeza. E para finalizar, síndrome de deficiência, pulso fraco, síndrome de excesso, pulso forte, tá bom? Vamos fazer uma regrinha aqui básica, que é, ok, se ele for fraco e rápido, é uma síndrome de deficiência do yin. Se ele for fraco e lento, é uma síndrome de deficiência do yang. Se ele for forte e rápido, muito calor, não é verdade? Então, é uma síndrome de frio excessivo, porque é forte, né? E o rápido tem a ver com... é uma síndrome de calor excessivo, porque o rápido, o calor excessivo. Excessivo porque é forte e rápido, então é calor excessivo.
E se ele for forte e lento, é uma síndrome de frio excessivo. Gente, pronto. Esse é o conteúdo de hoje. Já deixa um joinha de vocês. Compartilhem esta live. Estejam presentes quinta-feira que vem. A gente vai fazer mais leiturinha. A leiturinha da semana passada já está disponível no YouTube. E todas ficam disponíveis lá. Eu deixo aqui no Instagram alguns dias. Como eu falei aqui, é muito complicado de assistir live, né? Porque ela não tem como parar, não tem como assistir, não tem como nada. E no YouTube você pode assistir no acelerado, você pode voltar, pode pular partes que não te interessam. É muito mais legal. Então assiste no YouTube, lá tem muitas aulas já. Essa foi a leiturinha, se eu não me engano, de número 27. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui e a gente vai começar falando sobre as síndromes Yin e Yang, que é o último par dos 8 padrões. Nossa, aí a gente vai entrar nas inter-relações. Aí nas inter-relações pega um pouco, porque o pessoal aqui no Brasil acho que confunde um pouco essa teoria, tá bom? Gente, no mais é isso. Tem alguma pergunta? Podem deixar a perguntinha de vocês, se sobrou alguma. E é isso, eu aguardo vocês terça-feira que vem na nossa live de número 113, hein? Vai ser a terceira aula do Hackeando Imperador Amarelo. Ah, Karine, não quero saber de entrar para projeto nenhum. Beleza, você pode assistir ao vivo comigo terça-feira, mas você vai ter acesso só à terceira aula. A aula 1, 2 já tá na plataforma. Quem entrar pro Hackeando tem acesso às aulas 1, 2. E olha, eu tenho um recadinho para vocês. Eu tô fazendo isso por um tempo indeterminado, até um momento, que eu tô deixando as pessoas entrarem. Eu não sei se isso vai ser para sempre, porque quando atingir um número que eu acho que é bom o suficiente para as pessoas curtirem e avaliarem o projeto, não vai poder entrar mais por um tempo, tá? Para eu reestruturar esse projeto, virar um curso, e aí vão ter outros preços, tá? Então, se você quer aproveitar o preço que ele tá agora, tem um link rolando por aí. Se você tiver interesse, me pergunta o link que eu te mando no direct, e você pode entrar agora enquanto tá esse valor, enquanto é provisório, enquanto é apenas um projeto. E como um projeto também não tem como pôr um preço muito alto, porque você vai comprar o projeto, né? Um projeto é algo que está sendo desenvolvido. Então ele não vai estar completo lá, por isso que o valor não é alto. Como vai ficar depois? Com certeza não vai ser esse valor, tá bom? Gente, se não tiver mais perguntas, deixem os beijinhos de vocês aí pra mim, por favor, a curtida de vocês, e vejo vocês por aí no Instagram. Tchau!